Fala, meus queridos amigos ligados aqui no canal Os Caminhos da Voz. Que alegria, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse canal que tem como objetivo falar dos caminhos da voz, dos profissionais da voz e principalmente ajudar quem quer trabalhar com a voz ou quem quer falar bem e se comunicar melhor. Tá certo? Eu estou muito feliz de estar aqui e estou mais feliz ainda de saber que você está aí acompanhando esse canal. Muito, 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 muito obrigado. Deixa eu falar aqui, olha, faz um favor para o Giba aqui, se inscreve no canal, porque dia sim, dia não, a gente está colocando dicas bem legais aí de oratória, de comunicação verbal e não verbal, e eu sei que vai te ajudar bastante. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Dia sim, dia não tem vídeo lá, eu sei que vai te ajudar bastante. Bom, já quero apresentar aqui a convidada de hoje, olha, é artilharia pesada para te ajudar a se comunicar melhor, hein? Débora Santilli, minha querida Débora, tudo bem? Oi, Giba. Muito obrigada pelo convite. Adorei, viu? Que bom. Adorei artilharia pesada também. Eu nunca tinha ouvido. Pois é. Já que é para ajudar, já que é para ajudar o povo, vamos trazer quem está no ramo, né? Quem sabe o que está fazendo, quem já está fazendo isso há bastante tempo, tem bastante experiência. Débora, eu já tive a oportunidade de te falar isso pessoalmente, né? Eu já te conheço há muitos anos, mas eu tive a oportunidade de te ver pela primeira vez. Eu fui lá na Rádio Top, né? No Carlinhos, do Occidense, falar lá de um show, né? De um evento dele, eu te encontrei lá, eu fiquei muito feliz porque eu te disse lá, e vou falar aqui de novo para quem está aí acompanhando o canal, saber que a Débora é uma das minhas referências, assim, na locução, alguém que eu acompanhei bastante, que me inspirou bastante, e que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente nesse encontro lá na Rádio Top FM. Eu queria aqui, né, te agradecer, Débora, você não sabia, né, mas você fez parte da minha vida, me inspirou bastante. Então, ó, muito obrigado. Você me contou aquele dia, eu fiquei muito feliz em saber, viu, Giba? Fiquei muito feliz. É importante a gente contribuir para o crescimento das pessoas, e se eu fiz parte do seu crescimento, eu fico mais honrada ainda. Pois é, Débora, olha, o objetivo aqui desse nosso papo, desse nosso encontro aqui, é justamente compartilhar, colaborar, entregar aquilo que a gente sabe, né? Você me inspirou, outras pessoas me inspiraram, tenho certeza que você também teve alguém que você olhou, se espelhou, e tem muitas outras pessoas que se espelham em mim ou em você, enfim, mas o objetivo aqui você tem uma missão, Débora, me ajudar a ajudar quem quer falar bem. Porque eu tenho falado aqui, Débora, que tem pessoas brilhantes, pessoas inteligentíssimas, mas que não compartilham, não falam porque tem medo de falar em público, ou por inexperiência, ou por medo, ou por timidez. Então, esse é o objetivo aqui do nosso bate-papo. Então, como eu disse, nós temos uma missão aqui de tentar ajudar essas pessoas. Mas antes, Débora, eu queria saber um pouquinho de você, né? Eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que começou tudo? Em que momento da sua vida a comunicação entrou? Que você falou, é isso que eu quero fazer? Como que aconteceu isso? Com mais ou menos 7 anos, eu já era oradora da turma na escola. Eu adorava me comunicar, eu sempre era convidada a fazer parte daquele time de frente, né, que conversava com os outros alunos, que explicava, que ensinava, que monitorava. Com 7 anos eu comecei. E daí não parou mais. Eu sempre fui monitora no ginasial, no colegial, naquela época, hoje ensino fundamental e médio, e essa parte sempre me moveu, a comunicação, a interação, conversar com as pessoas, ensinar, colaborar, compartilhar. Então, tudo isso sempre me moveu desde pequenininha, como eu te falei. Com mais ou menos 15 anos, eu ganhei um gravador do meu pai. Ele sabia que eu tinha essa paixão por rádio. Eu ficava simplesmente horas ouvindo, naquela época, rádio Jovem Pan, rádio Cidade, rádio Antena 1, e eu ficava maravilhada com aqueles locutores que simplesmente falavam e nos comoviam, e nos faziam sentir pessoas especiais, conversavam com a gente como amigos. E eu falei, nossa, um dia eu quero me tornar uma amiga do rádio para essas pessoas como eu, que também ouvem, que também se emocionam, que também sentem vontade de conversar com o locutor que está lá do outro lado, que tem vontade de contar suas histórias para ele ou para ela. Então, eu sempre fiz
esse esforço até para continuar contribuindo com o rádio, mesmo depois de sair dele. Com 15 anos, como eu falei, eu ganhei esse gravador e aí fui treinando um pouco o jeito de falar, né? A gente consegue, às vezes, treinar e colocar a voz da melhor forma, não impostar, porque eu acho que a impostação hoje está até fora de moda, né? Sim. Então, foi o que eu fiz naquela época. Você ia me fazer uma pergunta? E assim, Débora, porque você falou 7 anos, mas como assim? Por que 7 anos? Por que você falava? Você ouviu alguém, influência do teu pai, ou nasceu em Meu pai você? sempre gostou de rádio. Meu pai sempre gostou de rádio. Ele vivia com o radinho do lado. E eu nunca vou me esquecer daquele vambora, vambora, olha a hora, vambora. Meu pai me levava para a escola ouvindo, né, a Jovem Pan com esse tema, e eu nunca vou me esquecer disso. Parece que isso fica incutido na gente, né, Giba? Eu não sei como é que aconteceu com você, mas o rádio sempre foi parte da minha vida desde a infância até hoje, né? Porque eu estou na Web Vintage fazendo uma participação, eu faço o horário das 10 às 14 horas, então até hoje o rádio faz parte de mim, sempre uma escola. Eu sei exatamente o que você está falando, eu entendo exatamente você, e tem muita gente que acompanha o canal que é do meio também, sabe exatamente o que você está falando, porque as histórias são bem parecidas, assim, né? Pequenininha, eu particularmente gostava mais de ouvir os locutores do que ouvir as músicas. Obviamente que as músicas eram legais, mas eu gostava do que você falou, da proximidade. Para você ter uma ideia, Débora, quando eu ouvi a rádio, que nem queria ser locutor ainda, mas eu ficava encantado, assim, quando o locutor falava assim, estamos ao vivo direto da Avenida Paulista, 25 graus. Eu falei, meu Deus, como que é a Avenida Paulista? Como é que ele sabe que está 25 graus? Então, na minha mente, eu imaginava a Avenida Paulista, imaginando ele olhando pela janela e olhando aqueles mostradores, sabe, de hora e de temperatura. Isso ficou na minha cabeça, até que um dia eu realizei o sonho de trabalhar na Avenida Paulista. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que está bem legal. Débora, eu queria saber de você, você falou que com 15 anos já começou a se inspirar, falar, fazer. Eu queria saber, Débora, você investiu nisso, digo, fazendo cursos, ou foi indo? Fluiu. Eu fiz um curso na faculdade de tradutor e intérprete, letras com habilitação em tradutor e intérprete, e no último ano eu participei de uma gincana com um namorado na época, e ele se inscreveu nessa gincana com o nome de Equipe Irada. Nós participamos com o Silvio Sanzoni na Rádio Metropolitana, 98,5 na época, e nós ganhamos todas as edições dessa gincana. Nós levamos 10 microcomputadores. E assim, eu conheci o pessoal da rádio, eu conheci o Jacques, eu conheci o Silvio Sanzoni, e foi uma paixão enlouquecedora. Esse meu namorado, na época, quis ser locutor, ele fez vários testes, me levou junto com ele, e você vê como é o acaso. Quem acabou virando locutora fui eu. Nós nos separamos, eu não fiquei com nenhum dos microcomputadores, eles montaram uma escola, ele era da Poli, eles montaram uma escola de computação na época, que estava em alta, mas o que eu ganhei? Eu ganhei amigos. E quando eu fui visitar esses amigos, como, por exemplo, o Jacques, Silvio Sanzoni, Eduardo Lima, na época que eu conheci, eu recebi o convite para trabalhar na rádio. Eu estava no último ano da faculdade e tinha ganhado uma bolsa para fazer um curso na UCLA em Los Angeles. Olha só. Eu tive que escolher entre uma coisa e outra. Fiquei muito triste de perder essa oportunidade de estudar em Los Angeles, mas eu ganhei a oportunidade de trabalhar em rádio, que sempre foi um grande sonho na minha vida. Comecei no finalzinho de 86 e em 87 era produtora ainda. No finalzinho de 87 comecei a fazer algumas locuções, alguns comerciais, e o Paulinho Souza me colocou no ar, eu não sei se você chegou a conhecer, junto com o Rogério Júnior, para fazer dupla, naquela época de duplas, né? Final de 87, começo de 88, mais ou menos, nós fizemos uma dupla e foi um sucesso. Aquela dupla mista, a gente fazia paquera no ar,
a gente fazia música especial para ele, dedicar para ela, sabe como é que é, né? Então, isso incentivava os casais. E até fiz também com o Marco Fenerich, que hoje é proprietário da Rádio Jovem Pan Vale do Paraíba, que fica na cidade de Taubaté. Fiz também a Metrolove. Por isso que eu falei de incentivar os casais, porque a gente fazia aquela ligação entre os casais com um recadinho dele para ela, dela para ele, tocava música especial. Então, essa época da rádio, para mim, foi muito, muito boa. Comecei como locutora, tradutora e depois fui para locutora. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui no canal, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz uma série muito legal que se chamava A Voz nos Multimeios. Então, eu vou aproveitar, né, que eu gravei com muita gente legal, muitos comunicadores incríveis me mandaram vídeo e tal, e eu quero fazer isso com você também aqui. Me fala, Débora, os multimeios da comunicação, por onde você passou? Tenta lembrar aí, em ordem cronológica ou não, mas onde profissionalmente a tua voz já percorreu, né, nos multimeios da comunicação? A Rádio Metropolitana foi a primeira. Depois eu fui para a Globo FM, que se transformou em Rádio X no meio do caminho. A Globo FM era uma rádio elitizada, ela veio com esse propósito. Fiquei na Rádio Globo, fui a primeira locutora e única da Rádio Globo. Depois que ela se transformou em Rádio X, ela também virou CBN e acabou. Eu fui a primeira e única locutora da Rádio Globo. E nessa época, a GTEC, que era um estúdio da Globo em São Paulo, não sei se você se lembra, isso foi nos anos 90, já no início dos anos 90. A GTEC, que era um estúdio, me convidou para fazer vários comerciais. Então, eu fiz para as revistas da Editora Globo, fiz vários comerciais para empresas famosas na época. Então, a minha voz ficou muito marcada em comerciais, em esperas telefônicas. Fiz também espera telefônica para a Radiofone do Brasil. Depois da Globo e Rádio X, eu fiz o Shock Tour, como também locutora, como voz padrão, e o Galeb, ouvindo a minha voz e vendo meu jeito, aquele improviso, aquela coisa, me chamou para ser apresentadora. Foi aí que eu passei também a atuar como apresentadora, não colocando só a minha voz, mas também colocando a minha imagem. Então, Metropolitana, Rádio Globo, Rádio X, estúdio como GTEC, Shock Tour, outros estúdios como Radiofone do Brasil. Fiz também com o querido Serres, já falecido. Ele tinha SP Telefilme, né, que hoje está em outras mãos, mas o Serres também foi uma parte muito especial na minha vida com a SP Telefilme. Eu fiz narrações para os estúdios da HBO. Então, foram vários estúdios, foram várias narrações para National Geographic, para deixa eu me lembrar, tem tanta coisa, viu, Giba? Para SP Telefilme, eu fiz esses estúdios da HBO. Tá? São vários canais da HBO, e não vou me lembrar de todos aqui, porque tem uma infinidade. Fiz vários programas também, só não posso fazer dublagem, porque, como você sabe, dublagem é específica para atriz e atores. Então, nós não podemos fazer dublagem, infelizmente, porque eu acho que nós somos os donos da voz, né? Os locutores, os apresentadores são realmente os donos da voz e não tem essa possibilidade de fazer dublagem, infelizmente. Maravilha. Então, olha, esses foram os multimeios, mas eu também sei, né, que você é jornalista, também sei que nos multimeios da comunicação você é mestre de cerimônias, além de apresentador, como você já falou. E eu queria agora, Débora, por que eu te fiz essa pergunta para saber que você falasse um pouco de você, o que você fez? Porque tem gente que vai estar assistindo aqui, que está chegando agora, não sabe quem você é, não sabe quem eu sou, mas está interessado em falar bem, se comunicar bem, viu algumas dicas que eu passei e está aqui. Então, essa é até uma das lições que eu passo, né, para quem quer se comunicar. A autoridade. Então, assim, por que eu te perguntei tudo isso e quem está te ouvindo agora falou, poxa vida, a Débora fez tudo isso, é autoridade. Então, assim,
Você quer saber onde a Débora jogou? Jogou em todos esses lugares aí, gente. Ela é autoridade, então ela vai ajudar muito agora você que está aqui acompanhando e quer, e tem o desejo, mas morre de vergonha, de medo, é tímido, enfim, de falar. Débora, vamos lá então. Então, assim, eu parei no Shop Tour. Eu parei no Shop Tour, e depois do Shop Tour ainda continua. Então bora. Vamos embora. No Shop Tour, eu fui convidada para fazer comerciais. Eu fiz comerciais da Honda, da Ford, da Fiat, porque nós gravávamos muitas concessionárias, né? E também fui convidada para ser garota propaganda das lojas americanas, que fazia muitos comerciais. Todas as semanas nós gravávamos, né? E comerciais com artistas, com cantores para divulgação dos CDs, divulgação de CDs de novelas também. Então, os atores ou atrizes principais gravavam junto comigo. Eu fiz a gravação com Backstreet Boys, o grupo que estava no auge, no topo do Meridian, no Rio de Janeiro, que era um hotel famosérrimo lá no Rio. Então, eu fiz a gravação com Backstreet Boys. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, Giba. Eu olhava lá de cima e via aquela multidão e ficava, meu Deus do céu, o que é o carisma de uma banda de pop, rock, enfim, uma banda nacional ou internacional, é uma coisa incrível. Fiz shows também, fiz shows no Ibirapuera com a Rádio Globo, inclusive com o Roberto Carlos no final, que só fazia shows para o Sistema Globo. Foi incrível, um show fantástico que eu participei, interagi desde o início até praticamente o fim. Era para começar. E o senhor Jaime Azulay, que era o diretor da Globo, gostou tanto da minha interação com a plateia que ele me deixou no palco praticamente até o fim do show. Então, eu fui apresentando artistas com outros locutores e fui participando. Eu voltei até a Rádio Globo, né? Acho que está tudo interligado. Você conta uma coisa e lembra de outra, então está tudo interligado. Nessa época que eu fui garota propaganda das lojas americanas, eu também tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e gravar com a banda Maná. Lembra? Aquela banda Maná foi realmente um sucesso no finalzinho dos anos 90 já. Acho que até mais nos anos 2000. A banda Maná fez muito sucesso aqui no Brasil. Se você me ajudar a lembrar da música, Vivir Senaire, lembra? Como poderia viver Senaire? Boa, garota! Vivir Senaire, essa era a música de trabalho na época. E eu fui para Los Angeles com as lojas americanas fazer a gravação com a banda Maná. Então, olha só que oportunidade. Aquela menina que tinha o gravador, que ficava treinando, jamais sonharia, né, em voar tão alto, chegar a gravar com uma banda internacional, 2, 3. Gravei também com a Sarah Brightman aqui no Brasil, foi incrível, uma pessoa divina. Essas coisas não têm preço realmente, Giba. Essa oportunidade... Onde a sua voz te levou, né? A voz me levou. Inclusive, teve uma reportagem que fizeram comigo numa revista do Shop Tour e colocaram a dona da voz, porque a minha voz me levou para longe, né? Para muito longe, aliás. Uau, Débora, que legal te ouvir, viu? Eu sei que tem muita história, mas não dá para contar tudo. Vamos tentar resumir, né? Vamos ter que fazer outras lives aqui, outros bate-papos. Débora, vamos lá, então. Mas me explica uma coisa. Diga. Apresentadora, locutora, fez tudo isso que você fez? Eu tenho um MTB de jornalista também, porque eu fiz vários trabalhos de reportagem, fiz várias matérias. Então, como alguns apresentadores têm o MTB de acordo com aquela lei de 2009, não sei se você se lembra, Sim. Então eu consegui, comprovei todas as matérias que eu realizei e também tenho um MTB de jornalista de acordo com essa liminar em 2009. Você também? Na verdade, quem me avisou, quem me falou disso foi o Vini França, né? Ele falou, Giba, poxa, faz isso. Aí eu fiz, corri atrás também. Eu tenho, né, o DRT de jornalista, que não é DRT que chama, né? MTB, isso. Isso, nós temos o DRT como locutores e apresentadores e agora também o MTB de jornalista. Maravilha. Débora, eu sei que tem muita gente que procura, né, na internet
Como falar bem? Eu descobri uma coisa, que são dois grandes medos, né, da humanidade. O primeiro é o medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer, e o segundo maior medo é o medo de falar em público. Sim. Né? 75% das pessoas no mundo morrem de medo. Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente procurando, né? Como é que fala bem? Como é que eu aprendo? Como é que não sei o quê? E eu vejo muita gente assim, né? Algumas pessoas ensinando e falam assim: você vai fazer oratórias impactantes, mas a pessoa não quer impactar ninguém, ela só quer apresentar o negócio dela lá, quer dar os primeiros passos. Então vamos ajudar essa pessoa. Débora, você como mestre de cerimônia, como apresentadora, eu costumo dizer que comunicação é uma trindade, né? O mensageiro, né? A mensagem é o receptor. E a mensagem também é uma trindade, ela tem começo, meio e fim. E aí que está o problema de quem quer falar bem, de quem quer, de repente, tem dificuldade de, sei lá, de vender, de se apresentar, de gravar um vídeo. Enfim, eu não sei. Eu sei que a comunicação oratória serve para tudo e para todos. Quem se comunica bem vai mais longe, quem não se comunica tão bem é mais restrito. Meu pai falava sempre uma frase, acho que o Chacrinha também falava: quem não se comunica, se explica, não era isso? Exatamente. E o que eu quero saber, Débora, é isso. Parece simples, né? Parece óbvio, começo, meio e fim. Como é que você faz, Débora? Os começos da sua mensagem, porque começar é difícil. Como é que você impacta? Como é que você faz, por exemplo, quando você estava no Shop Tour e vendendo, a primeira impressão ali, como é que você fazia? Sim, eu acho que até seria um bom exemplo o Shop Tour, que nós entrávamos nas lojas, recebíamos aquele briefing para falar sobre determinado produto ou sobre a loja toda, né? Então, a primeira ideia era: o que é que eu vou falar dessa loja? O que é que essa loja tem de bom para oferecer? Porque todo mundo tem um produto para oferecer e sempre Sim. um comprador. Então, o Shop Tour vai ser um bom exemplo. Eu entrava na loja, verificava, né, qual era o tipo de produto, por exemplo, uma concessionária, qual era a intenção da loja? Vender esse determinado tipo de carro? Então, eu focava naquilo, focava na promoção que a loja iria fazer e desenvolvia aquele texto rápido na minha cabeça, porque tinha, por exemplo, 1 minuto até 1 minuto e 30 para falar. O que era o principal? Qual era o foco da loja? Eu quero vender esse carro. A minha loja tem tantos funcionários para te atender da melhor forma possível. Então, eu fazia uma compilação de tudo que era importante para aquela loja, para colocar para o público o que era importante também para ele. Qual seria a intenção? Uma união entre a loja e o público-alvo. O público-alvo sempre procura algo interessante. E algo interessante que essa loja tinha era preço e condição de pagamento. Um exemplo. Então, eu focava nisso, Diva. Preço e condição de pagamento. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma hipótese de uma loja de carro que quer vender um carro seminovo, ele está com uma quilometragem baixíssima. Então, vamos lá. Olha, você que está procurando um carro seminovo com baixa quilometragem, único dono, eu tenho uma oportunidade para você excepcional nessa loja. Essa loja, que é a Débora Veículos, vai vender para você agora um carro lindo, tem até cheirinho de novo, por 10 parcelas de R$1.000. É ou não é para comprar? Então, anota o endereço, vai. Endereço é rua tal, número tal, bairro tal, fica aqui em São Paulo. Venha até a loja, venha sentir o carro. Entre, faça o seu test drive, porque se você quiser um carro com um cheirinho de novo e com preço de carro antigo, é aqui que você vai encontrar. Então, você percebeu? Você percebeu? E vem. Agora, imagine só você gravando um cemitério, como nós já fizemos. No final, você fala vem. Né? Então, não é possível uma coisa assim, né? Já pensou? Olha, aqui você tem um jazigo especial para toda a sua família. Vem para cá. São coisas que a gente tem que perceber. Qual é o foco? Então, o que é importante para a pessoa que está assistindo agora? O foco. O que é que você tem para apresentar? Você vai apresentar um produto? Você vai apresentar um serviço? Você vai fazer o quê? Uma cerimônia? Então, organização. Primeiro, o foco, o que é
vai ser importante para o seu público, para o público que está assistindo naquele momento. Eu acho que esse é o item principal, foco. O que é que você vai apresentar? Débora, vamos gastar um tempinho com o início. Achei lindo o que você fez, você deu um super exemplo. Vamos focar no começo, na primeira impressão, no impacto. Você começou fazendo uma pergunta, mexendo com o imaginário. Já pensou um carro cheirinho? Mas tem algumas outras estratégias, por exemplo, eu gosto de antecipação. Eu já falo, eu antecipo. Por exemplo, né, isso é muito usado, né, em filme, já mostra lá o final. E você faz um resumo no final, do final. Né? Você faz um resumo no começo. Você já dá no começo, a pessoa fica até o final para saber, poxa, esse é o resultado que você falou lá no começo. Então, você fez pergunta. Tem mais alguma outra coisa que você lembra, assim, que você fazia para impactar logo no começo? Eu acho que você falar do que a pessoa está interessada, como eu te contei, né? Você está falando de uma concessionária, agora você vai falar de uma loja de roupas, por exemplo, né? O que é que você quer quando você vai comprar uma roupa? Você quer ficar bonita, elegante, não é? Então, tá aí. Sempre a primeira ideia, eu tento entrar na cabeça das pessoas para saber o que elas querem ouvir, na verdade. É essa a ideia. Então, você vai fazer uma apresentação, não importa. O que você gostaria que as pessoas tivessem de impressão naquele momento? Qual seria a primeira palavra que você usaria? Qual seria a primeira forma de impactar essas pessoas? Impactar a pessoa pode ser com boa tarde para você, ou pode ser, oi, você que está aí, ligado, assistindo a gente. Olha, não perca, porque no final eu tenho uma promoção maravilhosa. Então, sempre você chamando de alguma forma, impactando o cliente, impactando o telespectador, impactando o ouvinte, eu acho que é uma grande sacada sempre. Como você falou, você faz um resumo. Eu procuro impactar de alguma forma, ou com algum tom diferente na voz, ou então com alguma surpresa que pode acontecer no meio do caminho. Então, é isso que eu procuro fazer. Em rádio, é legal você falar, por exemplo, para as pessoas, olha, hoje vai tocar uma música dos anos 80 que você não acredita. Então, são esses detalhes, esses pequenos detalhes que você pode fazer para captar o seu ouvinte, o seu telespectador, ou então a plateia. Tem uma coisa interessante, né, Débora, que a gente está falando aqui de apresentação, né, de tempos maiores de apresentação, começo, meio e fim. No nosso caso, rádio, TV, e no seu caso, principalmente, lá no Shoptour, muito pouco tempo, né, para você fazer tudo isso, começo, meio e fim, impactar, trazer contextualização e finalizar. Bom, então, quem acompanhou aí o exemplo da Débora, já anota aí, né? Você tem que você tem que se preparar e tem que causar um impacto no começo, imaginando aquilo que a pessoa quer, se colocando no lugar da pessoa. Agora, Débora, me fala uma coisa. Por isso que empatia é uma palavra que está em desuso hoje, mas é uma palavra essencial para o locutor, para o apresentador. Empatia, se colocar no lugar do outro. Eu acho que o principal, né? Tudo que a gente faz é pensando no receptor, em quem vai receber a mensagem, quem é o público. Então, você pensou nele, não tem como errar. Débora, e o recheio, né? Começo, meio e fim. O recheio, o meio. O recheio normalmente é o que tem de melhor, né? No lanche, o recheio é o que faz a diferença. E na comunicação também. O recheio. O texto, a contextualização, as informações, como é que você faz? Você deu o exemplo aí, né, do carro, olha, o carro tem cheirinho de novo, baixa quilometragem, o quão é importante o recheio, né, da mensagem, histórias, analogias, como é que você fazia e o que você tem para ensinar para a gente? Olha, o recheio da mensagem é aquele ponto crucial, como você falou, porque você não pode encher linguiça, né? Já usando aí essa palavra recheio, né? Então, você não pode encher linguiça, você tem que falar o que realmente importa. No caso de produto, você tem que tentar buscar o maior número possível de informações a respeito daquele produto.
No caso de uma apresentação, você tem que buscar quais são os pontos fortes daquele evento no momento e passar para a sua plateia. E no caso de rádio, você tem que tentar entrar um pouquinho na cabeça das pessoas, falando o que elas gostariam também de ouvir, mas buscando sempre o lado sensível, o lado que toca a música, a notícia, a informação que é precisa, a informação que naquele momento que é importante. Então, tudo isso é o recheio. No rádio, é a informação, é a música, é a forma com que você se comunica com o seu ouvinte. Na TV, você procura o melhor do determinado produto que você está apresentando, ou então, num programa, um programa de TV, qual é o ponto forte daquele programa? O que ele tem para te oferecer? Então, você tem que focar sempre no principal, a informação. O conteúdo é sempre importante para o telespectador, para a plateia ou para o ouvinte. Débora, vamos voltar também na questão do carro, né? Do Shock Tour, que acho que dá para a gente exemplificar bem. Você exemplo porque dá para a gente mostrar na prática como funciona, não é isso? Exatamente. Então, você falou muito rapidinho, né? 1 minuto, porque você estava condicionada a isso, porque é aquilo que tinha que fazer, você tem um tempo para fazer. Mas se você tivesse mais tempo, como é que você faria o recheio ali do carro? Porque tem as pessoas gostam de ouvir história, de se sentir em lugares, gostam de analogias. Como é que você faria? Se você tivesse mais tempo para contextualizar. Em algumas gravações nós tínhamos gravações especiais até de 5, 10, 15 minutos. Então, como você pode se colocar sem ficar enchendo linguiça, né, Giba, como nós falamos agora? Então, no caso de um carro, você mostra o que o cliente gostaria de ver. A parte interna, você dá até um passeio com o carro. Eu cheguei a dirigir uma Porsche naquele antigo prédio da Dacom, aquele prédio redondo que hoje tem escritórios, tem consultórios médicos, aquele prédio que fica ali na 9 de Julho, ou melhor, na Cidade Jardim com a Avenida Faria Lima, né? Bem naquela parte principal ali de São Paulo. Desemboca também a Rua Augusta, a 9 de Julho e a Cidade Jardim. Eu tive a oportunidade de dirigir essa Porsche. E em outras lojas também fiz test drives para a pessoa me acompanhar junto. Então, vamos junto com a gente. Vamos passear um pouquinho por São Paulo para você conhecer esse carro como é. Olha, ele é silencioso. E esse painel? Que painel fantástico! Olha, você tem todo o comando aqui no volante. Você tem uma dirigibilidade fantástica com a visibilidade desse carro. Você está num carro alto. Então, ia mostrando todos esses detalhes. Você tem que buscar o que é melhor, sem contar mentira. Porque mentira não adianta, tá? Mentira, fake news, que nós chamamos hoje, não funciona, em hipótese alguma. Débora, olha só, eu sempre quis falar essa frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria o autor lá do Homem-Aranha, né? E eu costumo falar que comunicação é poder, mas tem que ser usado com muita responsabilidade, porque nós temos, como eu disse, autoridade, credibilidade, e o que você fala, né? Você precisa ser ético e verdadeiro. Então, eu só quis te interromper um pouquinho para pontuar isso para quem está acompanhando, porque é muito, muito importante. Comunicação é poder e tem que ser usado com muita responsabilidade, com muita ética, tem que ser verdadeiro. Continuando, Débora. Nós paramos no meio do test drive com o cliente, certo? Isso no caso de um carro que foi um exemplo que nós chegamos até para facilitar essa parte prática. Né? Então, eu estou mostrando o que tem de melhor nesse carro. Se ele não tem... Agora, poxa, você está falando de um baita carro, né, Débora? E se o carro não tem nada? E aí? Como é que você vai enrolar? Como é que você vai falar nesse tempo todo de 5, 10 minutos? Você mostra o detalhe, porque para todo produto tem um comprador. Aquele carro mais simples, ele pode estar com alguns riscos, mas se ele estiver em perfeito estado de funcionamento,
E se ele tiver com coisas agradáveis, como, por exemplo, o cheirinho de carro novo que eu falei, a pessoa pode ter higienizado o seu carro e pode ter deixado o carro, sim, com um aroma agradável. São coisas que fascinam os telespectadores, as pessoas que estão querendo adquirir um determinado produto e querem saber a realidade, não querem ser enganados. Não adianta nada eu falar que aquele carro é lindo, maravilhoso. Eu não gostava muito de usar essas palavras, porque tudo é lindo e maravilhoso na TV. Como é que pode? Ai, olha, esse carro é lindo, esse carro é lindo, tudo é lindo. Não é verdade. Então, todo produto tem um comprador. Esse carro pode ser aquele carro, não pode ser aquele carro que você está sonhando, mas pode ser um carro para você usar no seu dia a dia, que vai te levar de casa para o trabalho sem ficar horas dentro do ônibus. Então, veja só como você pode encontrar uma utilidade para aquele determinado produto e para o cliente que está buscando esse produto, Giba. Show de bola. Vamos lá, Débora. Ai, que bom falar com você. E olha, comunicação é muita coisa para falar, né? São muitos detalhes, mas deixa eu focar aqui no começo, no meio e fim, na mensagem. Vamos lá. Tá, nós falamos do recheio, certo? Agora. Falando com o impacto ali do começo, como é que se começa. Eu sei que tem muito mais coisas para falar, mas vamos focar no que a gente já falou. O recheio é você trazer números, trazer detalhes, sensações, emoções, com ética, com verdade. Qualificar o produto. O recheio é esse. Isso, muito bom. Agora, tem um detalhe também, Débora, que eu também passei por tudo isso, dificuldade de começar, dificuldade de contextualizar, mas tem uma dificuldade muito grande de finalizar. E aí, Débora? Para concluir, não é o nosso papo, mas para concluir uma mensagem é muito difícil, né? Para concluir a mensagem, é só você se lembrar de tudo que você fez até aquele momento. Eu estou falando para quem? Para o cliente que está buscando um carro, né? Eu estou falando para um cliente que está buscando um carro zero, um carro usado. Então, ele está querendo aproveitar essa oportunidade? Ele tem que ser rápido, porque esse pode ser o único carro que ele vai encontrar nessas condições. Então, aí você faz o encerramento focando na oportunidade. Então, não perca. Tudo isso que eu falei é para você que está aí assistindo. É para você que está aí ouvindo. Não perca. E o endereço, claro, você precisa do endereço para encontrar. Hoje tudo é pela internet, né? Então, anote aí, clique aí, dê o seu like. Hoje é tudo assim. Mas antigamente, quando a gente fazia um comercial, anote o endereço. Não perca. Fica na rua tal, no bairro tal, em São Paulo. É um lugar que tem estacionamento fácil, um local que vai te receber muito bem, com todos os funcionários aqui de braços abertos. Então, aí você faz o encerramento bonito. O que aquele lugar tem de bom para te oferecer para que você vá lá rapidinho? É isso. A receptividade e também a oportunidade. Você não pode perder essa, né? Então, por isso que, no final, tinha aquele famoso bordão, vem, né? Vem, que, aliás, está errado, né? Não é vem, é venha, mas já ficou institucionalizado como vem. Uma vez eu encontrei o professor Pasquale e conversei com ele e falei, professor Pasquale, às vezes nós falamos errado com tanta coisa para falar, às vezes a gente come um S, né? Fala, eu sempre fui muito perfeccionista, Giba. Então, eu tinha preocupação de falar alguma coisa errada, de fazer uma concordância errada. O professor Pasquale me falou, menina, com a rapidez que você fala, está tudo perdoado. Você passa a sua mensagem da melhor forma, eu quero só te dar os parabéns. Então, isso eu vou guardar comigo a minha vida toda, Giba. Débora, obrigado, viu? Obrigado demais, que aula. Para finalizar, Débora, eu queria que você falasse um pouquinho da questão de mestre de cerimônias, né? Como é que surgiu? Você ainda faz? Quais eventos você já teve oportunidade de atuar como mestre de cerimônias? Essa passagem pela Record foi muito importante para mim. Eu fiz 3 programas na Record, eu fiz o programa Super Leilão, que era um programa onde a pessoa dava o seu lance, né, na TV e podia conquistar prêmios, carro, casa, tinha uma infinidade de prêmios. Eu fiz o Super Leilão na Record TV, fiz também o Preço Certo com o Juan Alba, que era um programa de entretenimento à tarde, um programa de games fantástico, uma delícia de fazer.
E fiz também o cartão de visita na Record News, que era um programa de entrevistas com artistas, personalidades e pessoas da área jurídica. A TV me deu um outro jeito de apresentar, porque eu entrevistava as pessoas e eu tinha um contato maior frente a frente, o que eu não tinha no Shop Tour, por exemplo, que eu vendia sempre para alguém que estava do outro lado da tela. Né? Ali eu tinha contato com a plateia, eu tinha contato com o entrevistado, claro, que sempre passando para o outro lado da câmera. Então, essa postura era importante, mas uma postura também mais, eu vou dizer, uma postura... como é que eu vou encontrar essa palavra agora? Eu tentava ser o mais natural possível com essas pessoas. Então, essa sensibilidade eu comecei a adquirir depois que eu apresentei os programas de TV. Então, quando você tem esse contato com as pessoas frente a frente, isso também te dá a oportunidade de ser mestre de cerimônias, que você tem contato com a plateia. Foi aí que eu comecei. Eu fiz para o governo do estado de São Paulo, eu fiz para a Polícia Militar, eu fiz muitos eventos nessa área, porque eu gravava exatamente com essas pessoas. Eu gravava com as autoridades. Então, eu tinha muito conhecimento, inclusive fui para Brasília apresentar um debate entre a ministra do Tribunal Superior, a ministra Elizabeth Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar na época, olha, tanta coisa na cabeça, né? Superior Tribunal Militar, e ela fez um debate com um ex-ministro também na época, e eu fui a pessoa que intermediou esse debate, tá? Com o ministro Carlos Aires Brito, que também é muito famoso. Então, olha só, cada oportunidade eu já tive na minha vida, Giba. Fui para Brasília, fui mestre de cerimônias nesse evento, aqui vários eventos no estado de São Paulo, para a PM, para a Polícia Civil, para o governo de estado, para a Prefeitura de São Paulo também. Fiz uma parceria e uma entrevista na época com a mulher do governador, eu não sei nem se eu posso citar nomes, né? Acho que a dona Lu Alckmin, eu fui com a dona Lu Alckmin na Paraisópolis e nós fizemos uma apresentação das padarias artesanais que eram feitas pelas mulheres que trabalhavam na favela de Paraisópolis. Foi um trabalho maravilhoso. Então, como mestre de cerimônias, o que eu posso dizer? Nós temos que nos identificar com a pessoa que está lá assistindo, né? Você tem que se inteirar que tipo de produto ou que tipo de serviço você vai citar nessa cerimônia. Eu, como fazia muitos eventos para o governo, para os ministérios, para a Polícia Civil e Militar, então eu tinha uma postura definida, que era uma postura mais séria, uma postura mais elegante. Eu estava sempre muito bem vestida para apresentar esses eventos, que é uma coisa importante. Você não pode, de qualquer jeito, apresentar um evento no Ministério. A linguagem também é outra, né? Você tem que saber que linguagem, as nomenclaturas, tem todo um preparo, né? Então, você tem que estudar bastante, Giba. Isso é o que eu posso dizer para quem está nos assistindo agora. Tem que estudar bastante sobre o tema que você vai fazer esse cerimonial. Já fiz também cerimoniais para o LID, né? No Vale do Paraíba. Fiz bastante eventos lá. Também uma linguagem específica, uma linguagem mais séria, uma linguagem voltada para o empresário, né, que é o LEAD, é o grupo de líderes empresariais. Então, é uma linguagem focada para os empresários. Agora, claro, também fiz outros eventos, como shows, em que você pode se doar um pouquinho mais com o seu talento, você pode sorrir, você pode brincar. Então, dependendo da plateia, dependendo da sua forma de agir com ela, de interagir com a plateia, você pode se soltar um pouquinho mais se for num show ou se for uma apresentação mais simples. Débora, está chegando ao final o nosso bate-papo aqui, infelizmente. Desculpe, eu fui lembrando de uma coisa, falando de outra. O que é legal, Débora, é que assim, tem muito mais histórias para contar e eu quero te convidar para uma próxima aqui, em breve, para a gente focar em outras
em outras situações para ajudar, né, quem está precisando. Considerações finais, Débora? Eu queria que você deixasse, então, uma consideração final para quem está vendo, achou a gente aqui e falou, meu Deus, e aí eu ainda tenho medo, ainda sou tímido, mas eu queria compartilhar. O que você tem para falar para essa pessoa? Olha, eu queria lembrar que não é toda menina, todo menino que tem uma infância com esse sonho, como eu tive. Às vezes isso acontece no meio do caminho e você é levado para seguir um caminho como esse, que é o caminho da comunicação. Maravilhoso, gente. O caminho da comunicação é simplesmente fantástico, desde que você seja verdadeiro, você seja empático, porque não tem nada parecido com que você se colocar no lugar do outro. Você tem que saber realmente como aquela pessoa se sentiria assistindo, ouvindo você, para você se colocar e poder falar com ela. Então, é importante que você saiba qual é seu público, que você saiba quem é que está ouvindo você, que você fale exatamente o que essa pessoa gostaria de ouvir, com muita clareza, muita objetividade, sem fake news e, claro, de coração, que é o que eu sempre falo. Quando a gente faz alguma coisa com amor, não dá errado, Giba. Tudo comunica, comunicação é poder, com grandes poderes grandes vem grandes responsabilidades. Débora, Deus te abençoe, muito, muito, muito obrigado pela sua contribuição. Valeu todo mundo que está acompanhando aqui o canal Os Caminhos da Voz. Até uma próxima. Débora, grande beijo, obrigado. Tchau, Giba.